CNE e os partidos políticos da oposição continuam a divergir no que os resultados eleitorais dizem respeito. Os partidos políticos queixam-se de não terem participado, quer seja por via dos seus mandatários, bem como pelos seus comissários eleitorais, na produção dos resultados provisórios que a CNE vem divulgando. A UNITA e a Casa CE têm montado as estruturas paralelas de contagem de voto, através dos quais afirmam que os resultados que estão a ser divulgados pela CNE não condizem à realidade das urnas. Neste momento, no Complexo Sovismo, em Viana, onde a UNITA convocou a imprensa para pronunciar-se sobre o caso. Vamos acompanhar. Comunicado. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA acompanha com a devida atenção o anúncio dos resultados provisórios feito pela Comissão Nacional Eleitoral. Escrutinadas mais de 50% das mesas das assembleias de voto em todo o país, o sistema de contagem montado pela UNITA revela que o partido lidera na província do Ambo com 50,13% e com 47% na província da Lunda Sul. Na província de Luanda, os resultados obtidos até às 10 horas desta sexta-feira, 25 de agosto de 2017, revelam uma tendência favorável à UNITA, com 47,2%, sem contar com os resultados de Viana e do Kazenga, ainda não inseridos. Ainda na província de Luanda, o MPLA com 36,72%, a Casa CE com 14,20%, a FNLA com 0,85%, o PRS com 0,84% e a APN tem 0,36%. A UNITA registra diferenças substanciais a favor do MPLA somente nas províncias da Huila, Namibe e Cunene. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA informa que continua a fazer a introdução dos dados das atas síntese recebidas das assembleias de voto de todo o país, com a perspectiva de se anunciar os resultados finais nas próximas horas. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA salienta o facto de que a origem dos dados anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral é desconhecida, o que levou parte dos comissários da CNE a realizar ontem, 24 de agosto de 2017, uma conferência de imprensa para denunciar e demarcar-se dos procedimentos ilegais utilizados na publicação dos resultados provisórios pela Comissão Nacional Eleitoral. O Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA apela aos angolanos a manterem a serenidade e a confiança na direção do partido, que tudo fará para que a justiça vença e os resultados eleitorais representem efetivamente a vontade dos eleitores expressa nas urnas. Luanda, 25 de agosto de 2017, o Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA. Eu aproveito esta oportunidade para convidar todos os jornalistas presentes, e não só, para uma conferência de imprensa que será dada pelo candidato da UNITA às eleições presidenciais, Dr. Isaías Samakuva, amanhã, 26 de agosto de 2017, em hora e local a indicar oportunamente. Muito obrigado. Sou o Coque Micuta, pela Voz da América. Eu gostava de saber que, se os resultados permanecerem assim, o que é que a UNITA vai fazer? Eu devo dizer que a UNITA, desde que os resultados sejam transparentes, qualquer que seja a posição que a UNITA ocupe, se a posição 0, se a posição 1, se a posição 50, a UNITA estará aqui para respeitar estes resultados. Mas, repito, desde que sejam transparentes. Estamos a pôr em causa os resultados que estão a ser publicados, mesmo que de forma provisória, pela Comissão Nacional Eleitoral, visto que
não tem fonte em termos daquilo que tem que ser os procedimentos legais. Portanto, nós precisamos é que a Comissão Nacional Eleitoral tenha coragem para dizer de onde é que está a tirar esses resultados. A publicar e com aqueles confrontando-os com os que a UNITA está a compulsar neste momento. Bom, eu devo dizer que, primeiro, nós não consideramos que isto sejam dúvidas. Portanto, dúvidas seriam situações em que houvesse, por alguma inadvertência, a publicação de qualquer coisa. Não se trata de dúvida, trata-se, do nosso ponto de vista, de coisas que estão a ser feitas de forma muito propositada e de forma muito calculada. Eu, em relação à pergunta que me faz, devo também dizer que nós vamos utilizar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance do ponto de vista constitucional e legal. A Constituição oferece-nos uma vasta gama de ferramentas em termos de atuações e a lei também. Portanto, é isso que nós vamos utilizar. Qual é a grande diferença existente entre os dados que estão a ser publicados pela CNE e os que a UNITA tem neste momento? Bom, a grande diferença, primeiro, é que os dados que nós estamos a utilizar são os dados que advêm das atas das operações que vêm das mesas das assembleias de voto. E a CNE está a utilizar dados que ninguém sabe de onde é que está a tirar. Essa pergunta provavelmente poderá ser respondida pela direção da Comissão Nacional Eleitoral. Eu não vou dizer toda a Comissão Nacional Eleitoral, porque, tal como dizia, ontem mesmo houve uma parte dos membros da CNE que se demarcaram daquela posição porque, de facto, não sabiam de onde é que estavam a vir os dados. Portanto, a grande diferença é sobretudo esta. O que nós queremos é que haja resultados reais. E os resultados reais estão a apontar para um sentido completamente adverso àquele que está a ocorrer. Amanhã, o presidente do partido e também candidato do nosso partido às eleições presidenciais há de fornecer mais dados, mas se nós olharmos um bocadinho pelo país, havemos de encontrar situações um bocadinho caricatas. Eu olho para um exemplo que conheço bem, que é o exemplo de Cabinda, onde os próprios dirigentes do MPLA na província dizem que perderam. E dizem que perderam, mas os resultados da Comissão Nacional Eleitoral estão a mostrar que eles ganham. Portanto, tem um bocadinho essas aberrações que nós queremos, de facto, cortar. Os comissários demarcam-se, mas não negam a veracidade dos dados. Como compreenderá, não cabe aos comissários dizer da verdade ou não dos números que estão a ser apresentados. Os comissários estão numa equipa de arbitragem e a sua função é olhar para os procedimentos. E olhando para os procedimentos, como era preciso que os dados viessem das províncias para serem introduzidos na presença de toda a gente, incluindo dos mandatários também, porque é isso que está na lei, e esta situação não ocorreu, não é? Eles também ficaram sem saber de onde é que vinham os resultados. Por isso é que preferiram, em nome da verdade, e graças a Deus ainda temos pessoas honestas neste país, em nome da verdade preferiram demarcar-se, porque não podiam pactuar nem compactuar com uma situação daquelas. Então, somente isso. Depois da CNE ter apresentado os resultados do escrutínio de 23 de agosto, a UNITA apresentou a sua versão baseando em dados recolhidos nas assembleias de votos. Com imagens de Pires Nhanes, Vitória Sacotala, Complexo Sovismo, para a TV Raiar.